Oi pessoal, tudo bem? Então, conforme prometido, tá aqui a segunda parte da nossa aula sobre Revolução Russa. Na aula anterior eu tinha parado na Primeira Guerra, na entrada da Rússia na Primeira Guerra. Então o que tinha acontecido naquele momento? O Nicolau foi liderar o exército e o governo ele deixou nas mãos da czarina. Só que a czarina, ela acaba seguindo ali os conselhos, né, de uma pessoa que não é muito bem vista dentro ali do meio político, né, na nobreza, que é o Rasputin. Ele é um mau conselheiro, eu diria. Então, assim, ele vai acabar prejudicando bastante o governo russo, porque vários ministros vão acabar entrando e saindo o tempo todo, porque se o ministro não ia com a cara do Rasputin, o que ele fazia? Ele ia lá e falava pra czarina que determinado ministro não ia com a cara dele e mandava ela demitir. E assim, como ele praticamente era uma figura santa pra ela, porque ela acreditava que a única maneira de manter o Alexei vivo e saudável era ter o Rasputin por perto, ela acabava fazendo assim, tudo que ele falava, tudo que ele queria. E pra piorar a situação, a czarina, ela é de descendência alemã. Então assim, a Rússia tá na guerra, né, ao lado da Entente, contra a Alemanha. A Alemanha é um grande inimigo, né, da nação russa. Então assim, a própria população começa a enxergar isso com maus olhos. O fato da czarina ser alemã começa já a olhá-la ali, né, como uma inimiga. E para piorar a situação, boatos de que a czarina estava tendo um caso com o Rasputin vai rodar a Rússia, né? Então isso vai pegar muito mal, né? Uma série de fake news ali vai começar a rodar ali a Rússia e isso vai pegar muito mal para a czarina. O Rasputin, como ele era essa figura assim que muita gente antipatizava com ele, né? Que ele era uma figura assim, uma negativa ali, né, dentro do governo da Rússia, começou-se uma parte, um grupo pequeno ali da nobreza, começou a querer combinar uma forma de se livrar do Rasputin. Então esse pequeno grupo, que não ia com a cara do Rasputin, vai fazer uma emboscada pra pegar o Rasputin. Agora assim, qual que é a parte interessante dessa história, né? O Rasputin, ele previu a própria morte. Então 2 anos antes dele ser assassinado, ele vai ser assassinado em 1916, ele mandou uma cartinha, né, pra czarina, falando o seguinte, né, que se por acaso ele fosse assassinado por alguém da mesma classe social que ele, ou seja, alguém, né, um camponês, nada ia acontecer com a família e os Romanov reinariam por muitas e muitas décadas. Já se por acaso ele fosse assassinado por alguém da nobreza, em 2 anos a família estaria morta, todos seriam exterminados, seria o fim do czarismo na Rússia. Gente, assim, eu não sei se ele era charlatão, ele chutou, bem chutado, mas a verdade é que isso acabou acontecendo. Assim como ele já tinha, né, escrito uma carta para o Nicolau, prevendo a derrota da Alemanha, só que ele falava assim para o Nicolau não entrar na Primeira Guerra, porque isso seria o fim da Rússia, né, que a Rússia ela mergulharia num mar de sangue. Se bem, né, que pela situação da Rússia, como a Rússia se encontrava, eu acho que até eu teria acertado essa previsão, né, mas tudo bem. Então assim, né, voltando à história da emboscada para pegar ali o Rasputin, um dos nobres, que se dizia amigo do Rasputin, vai convidá-lo para uma reuniãozinha na casa dele, né? Então o Rasputin chega lá, tem outros nobres, só que esses estão meio que escondidos numa outra sala. Então esse suposto amigo convida ele, né, pra casa dele. E aí quando ele chega lá, o Rasputin, tem lá, né, a mesa tá posta, as comidinhas, etc e tal, e tem uns doces favoritos do Rasputin. E aí o nobre amigo vira e fala assim, vou chamá-lo de nobre amigo, você já sabe do quem eu tô falando. Fala assim, você não experimenta um docinho e tal. Aí ele fica naquela, como não como? Ah, tá bom, eu vou pegar. Gente, os doces todos eles estavam envenenados. E com uma quantia boa de veneno, que era assim, era pra comer e, pof, né, cair. Só que o Rasputin, ele vai comer um, tava bom, hein? Vai comer outro e nada, não acontece nada. O cara tá lá, gente, pleno, comeu um monte de doce envenenado e o cara tá pleníssimo. O nobre amigo, olhando aquilo, não se conforma. Gente, não é possível, isso não é normal. Ele pede licença, fala, só um minutinho, né, eu já volto. Ele sai. Quando ele volta com uma arma na mão. E aí ele atira a queima-roupa no Rasputin, que cai. Só que, para surpresa dele e de todos que estavam escondidos ali, né, na sala, o Rasputin levanta e sai correndo, consegue abrir a porta, né, e sai tentar, né, fugir, né, chegar ali, né, a saída, o portão. Nisso o nobre vem atrás dele e atira outras vezes, até que definitivamente ele cai ali no chão. Bom,
Bom, supõe-se o seguinte, bom, agora ele morreu mesmo, né? Amarra-se ele e joga ele dentro do rio Neva, que tava congelado. Gente, quando descobriram que o Rasputin tinha sido assassinado, vai buscar onde tá o corpo, e aí eles descobrem, tal, fazem a autópsia, eles descobrem que o Rasputin morreu afogado. Não, ele não morreu envenenado, ele não morreu com tiros, né, que ele tomou. Ele morreu simplesmente afogado. Ele tinha sido amarrado. Uma das mãos dele estava solta, né, estava pra cima. É inacreditável essa história. É inacreditável. Aquelas curiosidades históricas, assim, inacreditáveis. O Rasputin foi assassinado e a Rússia, né, voltando ali à situação da Rússia, que não estava nem um pouco fácil, porque a população, nisso começa a explodir, assim, uma série de greves dentro da Rússia, né? A população tá morrendo de fome, porque a maior parte da comida está sendo dada para alimentar os soldados que estão na guerra. Então a Rússia tá um verdadeiro, né, barril de pólvora. Até que, em fevereiro de 1917, a Rússia vai ser tomada por um governo provisório pelos mencheviques, liderados por Alexander Kerensky. O que acontece com o Nicolau? Ele vai ser pressionado sem o apoio da população, sem o apoio do exército, porque o exército se vira contra ele, e sem o apoio ali dos políticos. O que acontece? O Nicolau, ele acaba abdicando do trono, e aí quem passa a governar a Rússia é o governo provisório, representados ali pelos mencheviques. Só que os mencheviques, eles vão dar um tiro no pé. Por que eles vão dar um tiro no pé? Porque eles deveriam ter tirado a Rússia da guerra. Era aquilo que eles mais queriam, o que mais a população queria, para que a Rússia saísse da guerra. Mas não, eles mantêm a Rússia na guerra. Resultado, em outubro de 1917, outra revolução, né? A revolução, mas a contra-revolução. A Alemanha tem uma participação especial. Qual que é a participação da Alemanha? A Alemanha, né, lutava contra a Rússia ali na frente oriental. Então, assim, ela percebendo que a Rússia já estava meio cambaleante, ela falou assim, bom, vou lançar da minha arma mais mortal e secreta contra a Rússia. Quem era a arma mortal da Alemanha? Lenin. Lembra que eu contei que o Lenin estava lá na Suíça, exilado? Então, a Alemanha consegue colocar o Lenin dentro daquela Rússia que tá simplesmente pegando fogo, né? Ele era o homem certo para liderar essa segunda parte da revolução, e ele consegue. Então, através das teses de abril que o Lenin vai lançar, que, né, tem o lema, né, o lema forte ali das teses de abril é o paz, o terra e o pão, né? Ou seja, tirar a Rússia da guerra, fazer reforma agrária e alimentar a população russa vai abraçar as ideias, vai acabar apoiando as ideias do Lenin, e aí vai ficar fácil para, em outubro de 1917, os bolcheviques tirarem os mencheviques do poder e assumir o governo da Rússia. E aí, nesse meio tempo, entre 1917, né, em outubro de 17 até, né, 1921, a Rússia vai mergulhar numa guerra civil. Então você vai ter dois exércitos lutando ali nessa guerra civil. De um lado, o exército vermelho, representado pelos bolcheviques, e de outro lado, o exército branco, liderados pelos mencheviques, pela burguesia, pelos aristocratas. E é importante colocar que uma das primeiras coisas que o Lenin vai fazer vai ser negociar a paz com a Alemanha, tirando definitivamente a Rússia da guerra. Mas aí vocês devem estar me perguntando, tá, entendi, mas assim, e a família Romanov? Cadê eles? O que aconteceu com eles? Então, aí vem a pior parte, né, infelizmente. Os Romanov, eles ficaram no Palácio de Inverno até mais ou menos, né, ali agosto de 1917. Depois de agosto de 1917, eles foram retirados do Palácio de Inverno e foram levados para a Sibéria, né, onde eles ficaram reféns durante um tempo nas mãos dos mencheviques, que eram menos radicais, assim, né, mais amigáveis. E depois, quando os bolcheviques tomam poder, eles passam então para mão, né, viram reféns nas mãos dos bolcheviques, que vão tirá-los da Sibéria e vão levar para uma outra região chamada Ekaterimburgo. E ali, né, que vai acontecer a triste sina da família Romanov, né? Então, assim, a família, no dia 18 de julho de 1918, vai ser executada. Então, nessa data, né, já deu uma spoiler já, né? Já contei que ela vai ser executada. Então a família tá lá, né, refém dos bolcheviques. Então, no dia 18 de julho, a data fatídica, mais ou menos por volta da meia-noite, todos já tinham ido dormir, bate-se na porta ali, né, do Nicolau, mandando ele levantar. Ô, Nicolau, levanta aí, né, tem um problema aqui, o exército branco tá invadindo a cidade, então eu preciso esconder vocês. Essas palavras do carrasco bolchevique, eu vou falar do carrasco bolchevique, que era o líder lá, né, pedindo pra eles levantarem. Bom, beleza, né, então todo mundo se levanta, o Nicolau vai,
acorda a família e todo mundo se arrumando, se trocando rapidamente. O rapidamente durou 40 minutos, né? Porque as meninas foram se vestir, botaram vestido, etc e tal. E tinha alguns criados ali que estavam juntos com a família, o médico da família. Então todos se reuniram ali na sala e aí eles tinham que se esconder. A ideia era escondê-los no porão, né? Então pra isso eles tinham que descer ali 23 degraus até chegarem ao porão. Então o Nicolau, ele pega o Alexei no colo e desce os 23 degraus, porque o menino já tá bem adoentado, né? Ele tá bem adoentado, enfim. Logo atrás vem a família, meninas, os criados, o médico. Quando chega lá no porão, era uma sala mais ou menos de 3 por 4 metros, é uma sala pequena, né? Não tinha nenhuma mobília, tinha uma janela com uma grade, enfim. Esse Carrasco pede pra que eles esperem. Nisso a Czarina pergunta assim, puxa, mas não tem nenhuma cadeira, né? Pra que a gente possa sentar? Aí ele fala, tudo bem, sem problemas, eu vou buscar a cadeira. Aí ele vai, traz 2 cadeiras, uma cadeira senta a Czarina, na outra senta o Nicolau, né? Ele pega o Alexei no colo, né? Coloca o menino no colo. E a família fica lá durante umas horas, né? Então aquela penumbra, né? Aquela ansiedade, de certa forma, o tempo inteiro eles acreditaram que eles seriam resgatados, que eles seriam salvos, então eles meio que estavam aguardando isso, né? Vocês vão entender isso porque depois que eu contar o que vai acontecer. Aí, passado um tempo, volta lá o Carrasco. Nisso ele começa a arrumar a família. Olha, eu preciso tirar, olha o que ele, né? Qual a explicação dele? Eu preciso tirar uma foto de vocês pra garantir que vocês estão bem e vivos. Todo mundo acredita, né? Nisso. E aí ele começa a arrumar o pessoal em fileira. Quando ele termina, ele olha pra porta e vira e fala assim, pode entrar. O que você pensa que é? Um fotógrafo. Só que não. Entram mais de 10 homens armados. E aí, antes de eles executarem toda a família, né? E os criados que estavam lá e o médico, um deles, que é o líder, tira uma carta no qual ele lê que a família vai ser executada. Então, naquele momento, não dá tempo do Nicolau falar absolutamente nada, né? Segundo conta, que ele só fez assim, o quê? E aí os tiros já começaram. Então, foram muitos minutos atirando, muito tempo atirando, né? Aquela fumaça, vários tiros. E aí cria-se uma certa histeria por parte dos homens que estavam atirando, porque assim, eles atiravam nas meninas e algumas delas estavam com uma dificuldade enorme de atirar, porque as balas batiam, ricocheteavam e caíam, não acertava. Então eles atiraram, e aí de repente, né, quando passou os tiros, baixou aquela fumaça, né, tava aquela cena grotesca, ainda a criada estava viva, né, não conseguiram atirar, por mais que tivessem atirado na criada, ela ainda se encontrava viva e terminaram de matá-las a golpes de baioneta, né, então foi uma cena terrível, terrível. Eles pegaram os corpos, enrolaram em tapetes e cobertores e colocaram dentro de um carro que estava fora esperando, levaram por meio de uma floresta que ficava ali próximo. Aí eles despiram os corpos. E aí vocês entendem por que é que eles estavam com tanta dificuldade para atirar e esses tiros acertarem. Nos corpetes das meninas tinham joias, pedras preciosas costurados nos corpetes. Daí a dificuldade das balas entrar. Bom, todas aquelas joias, né? Eles acabam pegando aquelas joias, né? Fazem a limpa ali, jogam todos os corpos em várias valas ali que já estavam prontinhas e feitas, né? Pra desaparecerem com os corpos. Jogam ácido e ainda por cima eles jogam explosivos, que é pra fazer assim, tipo, pro corpo ninguém encontrar os corpos. Terminado o massacre, avisaram o Lenin, que tava numa reunião, num conselho, e aí o Lenin dá a notícia dizendo que o Nicolau foi executado. Só que ele omite que a Czarina e as meninas e as crianças tinham sido executados. Ele omite. Por quê? Porque ele sabia que se ele contasse isso para o povo russo, se chegasse aos ouvidos da população russa, elas não iriam aprovar a morte das crianças. Então, durante um bom tempo, muita gente acreditou dentro da Rússia, claro que depois essa história vai ser desmascarada, de que a família tinha sido salva, tá? Gente, tinha um cachorrinho junto com a Anastácia, não pouparam nem um cachorrinho. E a Anastácia acabou criando até uma lenda da princesa Anastácia, que conseguiu, né, fugir do massacre. Eu não sei se vocês já viram, ou se vocês já viram esse desenho. Tem um desenho que conta, né, essa história da princesa Anastácia. Mas enfim, isso passou de lenda mesmo, toda a família foi executada. Bom, então pra gente finalizar aqui,
aí a Revolução Russa, né? Depois dessa história triste que aconteceu aí com os Romanov, a Rússia em 1921, no término ali da Guerra Civil, quem vai assumir o poder é o Lenin, né? Ele assume o poder. Aí surge-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia, ela tá em frangalhos. Então, para levantar economicamente a Rússia, o Lenin, ele queria ser um plano econômico, que é a NEP, né? Em inglês, NEP, né? O novo plano econômico, no qual ele vai dar, assim, toques de capitalismo para levantar a Rússia. Então, o que isso significa? Significa que ele vai legalizar o comércio privado, a manufatura em pequena escala, vai priorizar a agricultura individual também, não tanto a indústria. Porém, alguns bolcheviques mais radicais enxergam, né, nesse plano aí, que tem toques de capitalismo, uma traição. Mas o Lenin tentava se explicar, né, sempre dizendo assim, olha, é preciso dar um passo para trás para dar dois à frente. Em 1924, então, o Lenin vai comandar a nova União Soviética de 1921 a 1924. Em 1924, ele sofre um derrame cerebral, então o Lenin vai morrer. E aí o poder vai ser disputado entre dois líderes ali do Partido Comunista, que é o Trotsky, entre duas figuras importantes dentro do Partido Comunista, que é o Trotsky e o Stalin. O Trotsky defendia uma revolução socialista que fosse ampliada, né, internacionalmente, já o Stalin não. O Stalin achava que deveria se consolidar primeiro a revolução dentro da União Soviética, tá? E aí nessa queda de braços aí o vencedor é quem? O Stalin. Então o Stalin, como a gente sabe, vai governar de forma centralizada, autoritária, né? Vai perseguir os opositores, vai criar campo de trabalho. Então ele vai ser uma figura bastante importante. Eu ainda vou retomar essa parte da Rússia quando a gente for estudar então a Segunda Guerra. Então, basicamente a gente termina por aqui a Revolução Russa, né? Então assim, só pra gente fazer um apanhado geral, detalhes, rapidamente, pelo que vocês não devem esquecer. Então vamos lá, Rússia, né? 1917, Revolução Russa, 1917. Antecedentes, a Rússia era um país muito pobre, onde a população passava fome, basicamente tinha um regime feudal. Quem comanda? Basicamente é um regime absolutista comandado por czares. Há um certo desenvolvimento industrial, mas ele não é o suficiente. Em 1904 acontece a Guerra Russo-Japonesa, a Rússia perde, isso é muito ruim para a Rússia. Em 1905 acontece o Domingo Sangrento, que é aquela manifestação que a população vai ser recebida a balas. Nesse meio tempo surge um partido, que é o Potsdam, que é um partido opositor do regime czarista, né? Que existe dois grupos antagônicos ali dentro do partido, que se divergem, que são os mencheviques, que é a minoria, e os bolcheviques, a maioria, liderados pelo Lenin, né? Como vocês já conhecem. Bom, por conta dessa situação complicada dentro da Rússia, né? E o czar percebendo que precisa de reforma, ele vai convocar a Duma, né? Que é o parlamento, mas isso não vai dar certo, ele acaba desistindo. E aí, em 1914, a Rússia, ela entra na Primeira Guerra Mundial. A Rússia, ela não vai bem na guerra, vai ser muito ruim isso pra Rússia. O czar vai perder o apoio de todos, da população, do exército, ele vai ter que abdicar. Então, em fevereiro de 1917, quem assume o poder? Mencheviques, tá? Os mencheviques ficam durante alguns meses, mas como eu disse pra vocês, eles dão um tiro no pé, porque eles não tiram a Rússia da guerra. Então, isso pavimenta o caminho para a entrada de quem? Em outubro de 17, os bolcheviques, liderados por Lenin e suas teses de abril: paz, terra, pão. Primeira coisa que ele faz, tira a Rússia da guerra. 1918 a 1921, a Rússia mergulha numa guerra civil. Nesse meio tempo, a família Romanov, ela é executada, todos são executados. Então, o Exército Vermelho luta contra o Exército Branco, o Exército Vermelho, representado pelos bolcheviques, vence. Em 1921, o Lenin cria a União Soviética, forma-se a União Soviética, ele passa a ser o principal líder e ele coloca em prática um plano econômico para levantar a economia da Rússia, que é a NEP, com toques de capitalismo, tá? Em 1924, o Lenin morre, quem assume o poder é o Stalin. Ali tem uma briga de braço ali com o Trotsky, o Stalin vence e o Stalin acaba subindo ao poder e criando ali um governo centralizado, autoritário, com muita perseguição aos opositores. Fim da Revolução Russa. Bom, gente, então, o que eu quero indicar aqui pra vocês, rapidamente? Os livros que eu tirei essas histórias aí, do Rasputin, né, da família Romanov, do historiador Robert K. Messi. Esse aqui é Os Romanov, o fim da dinastia, e esse aqui é Nicolau e Alexandra, também do mesmo autor, que vai contar aí toda a biografia do Nicolau e da Alexandra. São muito legais esses livros. Aqui tem um outro livro, uma bíblia, né, como vocês podem perceber, eu já tô lendo esse livro que eu não terminei, que é A Vida Privada na Rússia de Stalin. Vai contar então o pós-revolução, como que ficou a Rússia após, né, a Revolução de 17.
E para terminar, eu quero agradecer muito, né, gente, quero deixar aqui, agradecer quem editou todo esse vídeo, foi a minha filha Mariana, então eu preciso realmente agradecê-la, porque se não fosse ela, não tinha condições de gravar esse vídeo, não ia dar certo, tá bom? Então um beijo pra todos e eu espero que tenha dado aí pra vocês entenderem um pouquinho de como foi a Revolução Russa e até a próxima, né? Beijos!